Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprimento a amada igreja com a doce, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Você está fraco, você amém? Amém? Amém. Amém quer dizer assim seja. Ou seja, você está confirmando o quê? A bênção na tua vida, na vida da tua família. Assim como a palavra aleluia quer dizer alegria, louvor. E a Bíblia diz que nós temos alegria no Senhor. Então, com isso, nós vemos que aquele crente que anda triste, cabisbaixo, nós podemos dizer pela palavra de Deus que essa pessoa não tem Jesus. Porque a pessoa que tem Jesus, a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. A Bíblia diz isso. Então eu não posso ir contra a palavra. E aquele que tem um chamado de Deus, aquela que tem um chamado de Deus, foi falado aqui, tem amor, tem paixão por Jesus Cristo. Você tem paixão? Diga amém. Amém. Então você tem um chamado, tem paixão. Mas eu estou falando isso, não estou falando palavras bonitas só por falar. Realmente a pessoa que tem amor por Cristo, tem paixão pela palavra. Quantos conhecem o testemunho do Ed Soares aqui? O missionário Ed Soares. Quantos conhecem o testemunho dele? Poucas pessoas, nossa, então vê esse testemunho dele. E ele mesmo falou o testemunho. Com 6 anos, ele aceitou Jesus. Ele ficava na frente, olha o que é uma paixão pela palavra. Com 6 anos. Da boca do missionário mesmo, que testemunhou, falou isso. Ele falava assim, em frente ao pastor, ele ficava olhando, escutando o pastor pregar. E certa vez o pastor estava pregando na igreja sobre Apocalipse. E criança, né, já viu? A gente tem que pregar a palavra. Mas vai assustar a criança. Não, a palavra tem que ser pregada. Ele com 6 anos, ele falou que o pastor pregava sobre Apocalipse, sobre os últimos tempos. E ele chorava na frente. Porque ele falava, né, que está na Bíblia. E criança, né? Criança, ela chorava. Ela entendia de uma outra maneira, né? Ela pensava, meu Deus, esse mundo vai acabar, meu Deus. Criança pensa diferente. Mas com 6 anos, para resumir, ele aceitou Jesus. E segundo ele, nunca saiu da presença dele. E você conhece a igreja dele. Tanto no Brasil como fora do Brasil. Então quem tem um chamado para a obra, pode até querer fugir. Mas Deus vai lá e com o cajado. Por isso que o cajado tem aquele arco, né? Parece um guarda-chuva. Tem a vara que é reta. E o cajado que tem aquela curvatura, como o guarda-chuva, como preguei uma vez aqui sobre a vara e o cajado. Tudo tem um sentido. A vara tem um sentido. Tem um porquê. O cajado também. E o cajado servia para tirar a ovelha do lamaçal. Puxar a ovelha. Quando a ovelha caía no lamaçal, o pastor ia lá e puxava aquela ovelha com aquele cabo de guarda-chuva, o cajado. Não é interessante isso? Tudo tem um significado na palavra de Deus. Nada é por acaso. E eu lembro que eu nasci num berço evangélico. Eu lembro que o meu pai levava, eu criancinha levava, minha primeira igreja, nossa primeira religião da família foi adventista. Depois a família se desviou, foi para o catolicismo. E a gente ficou até de maior no catolicismo. Depois eu aceitei Jesus com 23 anos de novo, porque minha família era adventista. Mas se desviaram todos, inclusive eu. E eu lembro que o meu pai levava na igrejinha adventista, pequenininho, criancinho. Ou seja, eu já posso pensar que desde aquele tamanhinho, daquela idade, Deus já tinha um chamado para mim. Tanto é que estou aqui hoje. E até hoje, se você conhece ali a saída para São Lourenço, até hoje tem a igrejinha adventista lá do outro lado, assim, uma subidinha assim, está lá a igrejinha. Primeira igreja que eu frequentei. Então quando eu passo lá que eu vou a São Lourenço, olho aquela igrejinha lá, aqui eu vinha com meu pai. Então desde aquela época eu já tinha um chamado. E durante todos esses anos, aceitando Jesus com 23 anos, dos 23 para cá, vai para 37 anos na presença de Deus. Isso é para me vangloriar? Não, é para testemunho para você, igreja.
E nesses 37 anos, a irmã não passou luta nenhuma. 37 anos, são 37 dias. Eu lembro que teve momentos que, aqui mesmo nessa igreja, eu pensava em deixar a oportunidade para outros. Até ficou um mês que eu não coloquei meu nome na escala. Não coloquei, não adiantou. Faltou um pregador, fui substituir. Não adianta fugir. Eu pensei, não, vou dar oportunidade para os novos. Mas não adiantou. Eu tirei meu nome da escala. Durante o dia, o pastor ligou, ó, faltou fulano de tal, você pode substituir? Amém? Vamos lá. Eu tinha tirado o nome da escala. Não que eu não queria pregar. Eu queria dar oportunidade para os novos pregadores. Mas Deus sabe todas as coisas. Então você que tem um chamado, não desista. A gente tem tantas pessoas. Não podemos nem... Não precisa nem sair fora dessa igreja. Tem tantos jovens aí que antes tocavam, cantavam, pregavam. Estão pensando em agora desistir da caminhada. Por quê? Depois de tanto tempo, meu Deus. Não façam isso. Deus tem uma bênção para você. Ou será que só o meu Deus é diferente? Será que esses 37 anos aí que estou na presença de Deus, o meu Deus é diferente? O teu não. A palavra de Deus é a mesma. O teu Deus é o mesmo que o meu. Os prodígios que Deus faz na vida do fulano, faz no ciclano, do Beltrano, a mesma coisa. Mas então por que há diferença de pessoas que são mais abençoadas e outras não? A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é do dirigente, a culpa não é de Deus, a culpa é da pessoa mesmo, que não coloca a sua fé em ação. A cada dia é motivo de você glorificar a Deus. E eu não falo isso só por falar, não, eu tenho na minha própria vida exemplo claro. Inclusive hoje é mais um dia de vitória. Cada 6 meses é um dia de vitória para mim. Porque desde os 40 anos eu faço o acompanhamento da próstata, que todo homem tem que fazer depois dos 40. Mas é só um acompanhamento. E está tudo ok, tudo tranquilo. São 19 anos fazendo acompanhamento. Tem que fazer. Mas está tudo tranquilo. Olha, os resultados, Claudemir, estão tudo equilibrados. Mas cada 6 meses você faça acompanhamento. Então, a cada 6 meses é uma vitória. Porque Deus tem operado na minha vida física também. São 19 anos a cada 6 meses fazendo o acompanhamento da próstata. Não quer dizer que eu tenha alguma coisa, não tem nada. Está tudo tranquilo. Mas é melhor você prevenir do que remediar. Não espere surgir os sintomas. Eu não sinto nada. Quando surgir os sintomas, é porque já está lá dentro o problema. Daí é tarde demais, muitas vezes. Quando você começar a cuspir sangue, a urinar sangue, ter dificuldade em fazer as necessidades no banheiro, você vai correr para o médico? Pode ir, mas pode ser que seja tarde demais. Então se previna. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Aquela mulher de 12 anos, ela não foi atrás de recursos? Foi. Não resolveu nada, mas foi. Mas depois ouviu falar do Mestre. Ouviu falar de Jesus. Mas ela fez a parte dela. A Bíblia diz que ela vendeu tudo que tinha, procurou os melhores médicos da época e não resolveu o problema. Aí ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus e ela foi até o Mestre. Mas ela fez o que era possível a ela fazer. Deus quer fazer uma aliança com você, foi falado aqui. Foi cantado aqui. Mas se Deus faz uma aliança com você e você não faz aliança com Ele, não adianta nada. Não é esta aliança aqui. É uma aliança, ou seja, é um pacto que Deus faz conosco. É um concerto. Amém, igreja? Está passado a ligar? Abra comigo lá no livro de Efésios. Efésios 6 e 7. Só esse versículo aqui. Depois vamos pegar outro versículo aqui, mas o versículo central é Efésios 6 e 17. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 17. Vou deixar o som aqui, está travando um pouco, não tem problema. O importante é você ouvir a palavra de Deus. Outra característica, eu lembrei aqui antes de entrar na palavra, outra característica da pessoa que tem amor, paixão pela palavra, é aquela pessoa, aquele pregador, aquele cantor, que ele não olha a quantidade de pessoas. Ele vai e prega a palavra de Deus.
Aquele cantor gospel, que ele não olha a quantidade de pessoas, ele vai lá e canta. Pode ter meia dúzia de pessoas, pode ter 1000 pessoas, ele vai lá e canta, porque ele tem paixão pela obra do Senhor. Mas eu nessa caminhada aí, já vi tantos cantores famosos. A primeira pergunta que muitos fazem é: quantos membros tem na igreja? Um já pergunta: qual o melhor hotel da cidade? Como aconteceu com um cantor gospel que foi convidado para fazer aqui um show no aniversário de Mafra. E aquele cantor exigiu mais mordomias que os cantores seculares. O que o prefeito fez? Então não vem. Cantor gospel, evangélico. Queria o melhor hotel, exigia isso, exigia aquilo, para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo: você que tem o chamado de Deus, se um dia te chamar para pregar a palavra de Deus, no lugar mais humilde, tenha 3, 4 pessoas lá, vá por amor à obra do Senhor, por paixão pelas obras, pela paixão pelas pessoas. Não importa o local, não importa a quantidade de pessoas. Eu já preguei em congresso de juventude, e já preguei também em casinhas que tinha 3, 4 pessoas, não tinha nem luz elétrica, alguém segurando a vela para mim ler a palavra de Deus. Mas eu pregava com o mesmo vigor que eu prego agora. Glória a Deus. E a gente não vê mais isso hoje em dia, principalmente na juventude. Esse tal de celular é coisa boa se você usar por bem, mas é coisa ruim, maligna se usar por mal. E tem pessoas ficando em casa porque diz que não precisa ir na igreja mais. Por quê? Porque vê os cultos no celular. Você pode ver os cultos no celular, mas não deixe de frequentar a igreja. Isso é bíblico. A Bíblia diz: não deixar de congregar, como fazem alguns, diz a Bíblia. O que é congregar? Se reunir. E tem muitos que estão vendo no celular os cultos, nem na igreja vem mais, porque vê tudo no celular. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. O apóstolo Paulo faz muita comparação daquilo que ele vestia como soldado romano. Ele joga isso agora no campo espiritual. Então ele usa aqui a vestimenta do soldado romano, aquela armadura completa. Ele usa aquelas peças no sentido espiritual agora. Então ele está falando aqui: tomai também o capacete. Para que o soldado usava o capacete? Para proteger a cabeça. Só ficavam os olhos, um pouco do nariz e a boca. O resto tudo fechado, com aquela armação de metal. Ela protegia a cabeça e também o pescoço. Por quê? Por causa da espada do inimigo, para não atorar, não degolar o soldado. Então tinha aquela proteção, aquele capacete de cima a baixo. O capacete servia para a proteção da cabeça e também servia para a proteção do inimigo, para identificar: não, aquele lá é do nosso exército, porque todos estavam com armadura. Então tinha que ter a diferença do capacete. Então o inimigo olhava: não, aquele lá é da nossa tropa, porque não enxergava, era a armadura fechada ao soldado, só ficava um pouquinho dos olhos, o nariz e a boca, não tinha como saber se era inimigo não, mas o capacete identificava quem era o soldado. Eu quero dizer que Deus identifica você pelo capacete espiritual que você usa. O capacete não de metal, não de plástico, não é um capacete artificial, mas o capacete espiritual da tua vida. Por que capacete? Porque o capacete ele protege a cabeça. E é pela cabeça que entram as coisas boas e também as coisas ruins. Por isso que temos que ter o capacete. Por isso que o apóstolo Paulo fala: tomai também o capacete da salvação. Lá em Lucas 22, 36 e 37 diz a palavra de Deus: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Esse versículo aqui é muito polêmico, porque nesse versículo aqui tem um candidato que foi presidente do Brasil, ele se baseia nesse versículo aqui para ser a favor da arma, do povo se armar. Mas jamais Deus vai ser a favor da arma.
Jesus falou isso aqui para se cumprir o que estava escrito lá em Isaías. Apenas um cumprimento da palavra de Deus. Não quer dizer que Jesus é a favor da arma. Tanto é que Jesus Cristo, após aquele soldado sentir o ferimento pela espada de Pedro, o que Jesus fez? Ele pegou a orelha e colocou de volta. Por quê? Porque Jesus Cristo é contra a violência. Veja no 37 ali, ó. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito lá em Isaías. Tudo tinha que se cumprir. Por quê? E com os malfeitores foi contado. Malfeitores é a pessoa que é má, que anda armada. Com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Ou seja, foi colocado entre os malfeitores. E naquele momento, Pedro, olha só, igreja, Pedro estava sendo malfeitor. Que isso, pregador? Pedro? Sim, Pedro. Tanto é que ele pegou a espada e ele levou pela carne, no pensamento dele, no pensamento de Pedro, no pensamento humano, até natural. Nós entendemos. Você vai defender aquela pessoa que você ama, você vai defender aquela pessoa que você quer. E Pedro, ele agiu pelo instinto. Ele agiu não no sentido espiritual, mas Pedro agiu no sentido humano. Ele quis defender o mestre, porque sabia que o mestre ia ser crucificado. Mas Jesus repreendeu, não é com violência não. E foi o primeiro milagre. Poucos pregadores falam, eu na verdade nunca ouvi alguém pregar sobre esse primeiro milagre. Na verdade não foi lá nas bodas. Então, o capacete serve para a proteção do pescoço, para a identificação do soldado e também da cabeça. Lá em 1 Tessalonicenses 5 e 8. Ali na sequência de Efésios diz: também tomai o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é o quê? Arma de fogo? Facão? Faca? Canivete? Não. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está bem claro, igreja. Aqui está bem claro, eu fico com a palavra. Eu conheço um filho de pastor, aqui de Mato mesmo, que ele é totalmente a favor da arma de fogo em casa. Eu respeito a opinião de cada um, mas eu fico com a palavra, eu fico com a Bíblia. Para que você quer uma arma de fogo dentro de casa? Para colocar no quadro lá para bonitinho? Para que serve uma arma de fogo? Não é para matar? Eu fico com a palavra. Nada de armas. E a Bíblia aqui é bem clara. A espada do Espírito. Que Espírito é? Espírito Santo. Que é a palavra de Deus. Esta é a tua arma, igreja. Esta é a tua vestimenta de cristão. A espada que os soldados romanos usavam. Essa espada, ela existe, mas no sentido espiritual. E é a palavra de Deus. Você vai brigar com o teu irmão no sentido bom, levando a palavra de Deus. Você vai discordar daquilo que é errado e vai levar a palavra de Deus. Você vai guerrear com a espada, mas não a espada de metal, de ferro, não. A espada, palavra de Deus. E a palavra de Deus, não estou falando tanto no sentido de folhas, de páginas, de capa, de letras bonitas, douradas, não. Eu estou falando da palavra viva, extraída daqui, mas colocada aqui no teu capacete espiritual, como soldado de Cristo que você é. Aí você não teme nada, não. Esse negócio de crente medroso, isso aí não está na palavra, não. É duro pregar isso, é duro, sei que é. Mas isto não convém ao cristão. Pedro, mesmo agindo pela violência humana, ele foi corajoso. Ele decepou a orelha do soldado, do guarda. É errado, sim, foi errado. Mas ele foi corajoso. E Pedro continuou usando espadas? Sim, mas não a espada de metal. Depois de Atos 2, Pedro já não era aquele Pedro que empunhava a espada, não. Ele usava a espada, mas ele usava a espada do Espírito Santo, aleluia. Não tem nenhum momento depois de Atos 2, pode folhear a Bíblia inteira.
e procurar no Novo Testamento se Pedro continuava a usar a espada. Quem sabe você nunca se perguntou por que Pedro estava com uma espada, sendo ele discípulo de Cristo? Justamente ele estava com uma espada porque sabia que Cristo ia ser preso. Então Pedro agiu pelo instinto. Então, governo, eu não vou deixar meu mestre ser preso. Glória a Deus de poder e graça. Eu lembro de uma vez que houve um problema na igreja que eu congregava, lá quadrangular do Jardim de América, que quase esteve ali para o pastor e outros candidatos se enrolarem no púlpito da igreja por causa de política. Tiveram que segurar o diácono, porque o diácono quis defender, claro, o pastor da igreja. E outro pastor que era candidato foi lá fazer campanha na igreja. E eu não sei que assunto que entraram ali, que quase entraram no braço. Mas a sorte os outros diáconos seguraram aquele diácono lá, para não se enrolar com outro candidato que foi lá fazer campanha. Ele agiu pelo instinto, queria defender o pastor, claro, gostava do pastor da igreja, diácono daquela igreja, ele ia, mas só quer fazer uma coisa errada, um escândalo num dia de culto, numa sexta-feira, no culto, lembro muito bem. Tiver que segurar o diácono, ele ia sim, ele ia. Mas a nossa espada é a espada do Espírito Santo. Nosso capacete também é o quê? Capacete da salvação. Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:8. Olha só. Mas nós que somos do dia, e a Bíblia diz andai de dia, porque à noite você pode tropeçar. À noite é difícil caminhar. Por isso nós somos do dia. Dia significa luz. Luz significa Jesus, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele não disse eu sou as trevas. Ele disse eu sou a luz do mundo. A luz existe. As trevas, na verdade, elas nem existem, porque as trevas é a ausência de luz. A luz existe, está vendo aqui. Mas se você desligar, isso aqui fica escuro. Ou seja, é isso aqui que existe. As trevas não existem. As trevas são falta de luz. Nós, sem Jesus, nós não temos luz, porque Jesus é a luz do mundo, diga amém. Assim como a terra, sem o sol, vira uma geleira. Assim como a lua, ela não tem luz própria. Aquilo que aparece à noite na lua é justamente a luz do sol que reflete na lua. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é sóbrio? Uma pessoa que sabe o que está fazendo. Uma pessoa sensata, uma pessoa prudente. Uma pessoa que não anda soltando todo tipo de palavra. Muitas vezes nós nos enganamos, igreja. Nós pensamos que é uma pessoa que fala bastante, uma pessoa simpática, uma pessoa, eu gosto de conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem papo, tem conversa. Ao contrário, igreja, é perigoso. A Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Fale pouco, fala necessário. Mas nós que somos o dia, sejamos sóbrios. Sóbrios, ou seja, sóbrio é a pessoa que não está, em outras palavras, uma pessoa bêbada não sabe o que está fazendo. Uma pessoa bêbada fala besteira, ela quer brigar, ela não está na consciência normal. Por isso está falando aqui sóbrios, fazendo uma alusão à pessoa que está embriagada. Vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e outras traduções do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, principalmente a salvação, igreja. Pouco se ouve sobre pregações nas palestras dos pastores, dos pregadores. Você mais ouve são cultos de prosperidade. Isso é bom, claro, eu também gosto de pregar sobre prosperidade, mas raras vezes você ouve pregações sobre salvação. É muito difícil, está ficando raro. Eu tenho aquela antena que pega mais de 80 canais, e a maioria dos canais são canais evangélicos cristãos, em geral.
Adventista, Universal, Assembleia de Deus, Católica, são mais de 80 canais, mas a maioria são canais cristãos. E de vez em quando eu fico olhando ali as pregações. Você dificilmente vê uma pregação sobre salvação. É só pregação, ligando para as pessoas para fazer revelação pelo celular, isso é bom, claro. Mas contando com os acessos para... Tudo tem um ganho financeiro. Depois daquela pregação da prosperidade, aparece embaixo aquele número da conta corrente, o nome da igreja para depósito. E a salvação, cadê? Vestindo-nos a couraça da fé, da caridade, amor, e tendo por capacete a esperança. As três coisas que a Bíblia diz: fé, esperança e amor. Essas três coisas, porém, o maior deles é o amor. Provérbios 12, 18. Diz ali, ó. Olha o que eu falei agora há pouco. Provérbios 12 e 18. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Pontas de espada, ou seja, machuca com as palavras. Fala demais, fala para os controleiros. Não pode ficar um minuto fora das redes sociais, tem que dar a sua palavra, tem que dar seu pitaco ali, tem que dar a sua opinião. E depois acaba sendo confundindo as coisas ali, acaba tendo intriga com aquela pessoa por uma opinião que deu. Nós vimos acontecer isso muito na época da eleição. Quantas igrejas, não só aqui, quantas igrejas as pessoas ficaram intrigadas por causa de política. Quantas famílias até hoje tem algumas famílias intrigadas por causa de política. Pessoas cristãs, pessoas de igreja, por causa de política. Por quê? Olha o que diz a palavra: pontas de espada, ou seja, machuca. Mas a língua dos sábios é medicina, é cura. Está isso na palavra, pregador? Tá. Provérbios 12, 18. Então, quem fala demais é como pontas de espada. Mas a língua dos sábios é medicina. A importância, igreja, de nós termos o amor de Cristo. Daqueles momentos difíceis, daqueles momentos ali que você quer sair do conforto normal, você lembra: não, eu tenho o sangue de Cristo, eu tenho que ser diferente, nem que me chame de trouxa, nem que me chame, você é bobão, você tem sangue de barata. Você tem que se conter naquele momento para deixar a paz reinar, para a tua língua, como diz Provérbios 12, 18, ser medicina para curar aquela pessoa. É isso que a Bíblia diz. Na semana passada eu vi ainda uma pessoa lá matando outra pessoa, porque ela ainda tinha aquela discordância dos partidos, ainda não aceitava a eleição que teve no Brasil. E ela foi lá e matou outro que era contrário. Veja, até agora ainda tem pessoas ainda que... Veja que é uma coisa maligna mesmo. O certo é você ter o capacete da salvação e a espada do Espírito, que esta é a palavra de Deus. É com esta palavra que você vai guerrear. É com esta palavra que você vai levar para as pessoas a medicina espiritual, a palavra de conforto. Não aquela palavra que vai contra a pessoa, como uma espada, como diz aqui, vai uma espada contra a pessoa, machucando aquela pessoa. E a pessoa vai olhar para você: não, essa pessoa é diferente mesmo. Essa pessoa é de Deus. Hebreus 4:12, vamos ver aqui o último versículo aqui, 4:12 de Hebreus. Olha o que diz ali, ó. Que palavra maravilhosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada. Olha a espada novamente. De 2 gumes, ou seja, 2 lâminas. Todos nós sabemos que a espada tem 2 lâminas, uma de cada lado. E tem mais. E penetra até a divisão da alma e do espírito. É claro que aqui o escritor está falando aqui no sentido espiritual, dizendo que ela é eficaz para entrar naqueles lugares onde é impossível, né, espiritualmente falando, nós entrarmos. A palavra de Deus, então, está fazendo aqui uma comparação, ó. A divisão da alma e do espírito. A alma são os nossos sentimentos, como seres humanos.
E espírito é aquilo que nós temos contato com Deus. Ou seja, humanamente falando, é difícil. Como é que vai separar algo invisível? Está entendendo? Alma e espírito. Humanamente falando, é impossível. Não tem como separar. Veja como a palavra de Deus é viva e eficaz, então. Porque ela diz, ela penetra até a divisão. Aleluia. A divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus consegue separar alma e espírito. Algo que nós não vemos. Está entendendo? Diga amém, quem está entendendo? Amém. Tem mais aqui, ó. E das juntas e medulas. Juntas. As articulações. Você está no meio ali da articulação que você não vê. Só se tirar, desmembrá-los, você vai ver que está no meio. As juntas. Medulas. Para ser mais direto para você, o tutano. O que tem dentro do osso? Medula. A palavra, a Bíblia está fazendo uma comparação. Que ela penetra nos lugares impossíveis. Quer dizer que ela pode converter, em outras palavras, aquela pessoa mais errada, aquela pessoa que eu e você, e muitas vezes nós não vemos solução para aquela pessoa. A palavra de Deus é viva e eficaz para ir lá onde nós não vemos, penetrar através da palavra, através da pregação, ir nas juntas e medulas, lá dentro do osso, no tutano, no sentido espiritual, lá no íntimo da pessoa, a palavra vai falar forte com ela. Eu lembro uma vez que quando a gente fazia culto na cadeia, eu cantei um hino, Drogas Matam, e você acredita que tinha alguns presos chorando, e até o soldado, acredite se quiser, mas você que crê no poder de Deus acredita. O soldado estava lá, depois que eu terminei de cantar, estava enxugando lágrima do rosto, o policial. Daí pediu para cantar mais uma vez, porque falava, drogas matam, eu cantei uma vez aqui, drogas matam, aceite Jesus. Tinha alguns presos chorando e o policial que estava lá também chorando. Nós sabemos que o policial, o soldado, ele tem que se conter. Ele tem que ser, muitas vezes, dar uma de duro mesmo. Mas naquela hora, a palavra viva e eficaz, as juntas e medulas, entrou dentro daquele coraçãozinho lá, que estava com aquela farda, e fez aquele homem soldado policial enxugar a lágrima do rosto. Aleluia! Deus, Ele faz isso, porque a palavra é viva e eficaz. Deus fala através da palavra, fala através do louvor, Ele fala através do testemunho. Ele fala através do testemunho que você dá aqui, por isso é importante você testemunhar, falar aquilo que Deus fez na tua vida, porque pode ser que a maioria fique dizendo, não acredito, se não está inventando, mas vai ter pelo menos uma pessoa que vai acreditar nisso. Se Deus fez aquilo, aquele irmão, vai fazer comigo também, aleluia. Eu lembro quando eu dei meu testemunho aqui, quando nós perdemos o nosso único filho. Para resumir, tinha um irmão aqui que estava desanimado, que ia desistir de tudo. E ele falou para mim que depois daquele testemunho, ele não desistiu, não desanimou. Não desanimou, porque foi um testemunho forte que falou com ele. Porque no dia que nós perdemos a criança, eu mesmo não usei nem coveiro. Fui lá no cemitério, preparei tudo. Depois fui fazer um culto ali na Vila Argentina e fui fazer um programa de rádio na difusora, todo no mesmo dia. Ele não ouviu aquele testemunho e ele disse, olha, eu não estava pensando em desistir, estava desanimado, mas por causa daquele testemunho teu, eu vou continuar. Para gente, claro, é triste. É triste. Não vou dizer que não senti, eu chorei em cima do caixãozinho branquinho ali, chorei. Claro que chorei. Não tenho vergonha de falar. O homem que tem a presença de Deus, que tem o espírito quebrantado nos momentos difíceis, que tem que chorar, ele chora. Para que Deus venha consolar, para que Deus venha enxugar as lágrimas. E aquele testemunho serviu para aquele irmão prosseguir na caminhada. O irmão que trabalhava no comércio. Mas Deus fez só isso fez na tua vida, pregador. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava comigo na Casa Grande e eu contei o testemunho da minha vida para ele. Os irmãos acho que até conhecem a irmã, até posso até citar o nome, para deixar uma coisa bem verídica mesmo. A irmã sabia que até conhece, o Magno.
na Assembleia de Deus. Pode perguntar para ele. Ele se converteu através do testemunho que eu dei para ele lá na Casa Grande. Naquela época ele não era crente. Hoje, está um jovem fervoroso, um jovem cheio de Deus, através do testemunho. Ele mesmo falou para mim. Aquele testemunho que eu dei lá para ele em particular na Casa Grande, lá em Rio Negrinho. Falou com ele fortemente. São testemunhos que vão edificar a igreja. Em nome de Jesus. Não é para se vangloriar. Eu já ouvi da minha própria família dizendo, você não podia falar aquilo lá, mas os irmãos vão pensar que você está se vangloriando. Não importa, não importa. Se Deus fez na minha vida testemunho, eu vou falar sempre sim. Em nome de Jesus. Porque eu creio um Deus que pode, um Deus do impossível, um Deus que fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Se Ele fez na minha vida, não é um Deus diferente, não. É um Deus que tem o mesmo nome, é um Deus que tem o mesmo poder, é um Deus do impossível na tua vida. Eu não quero pregar aqui desânimo para você. Eu não quero dizer que, eu sofri tanto na minha vida que eu quero deixar de pregar a palavra de Deus. Por favor, pastor, não me coloque mais para pregar, não me coloque mais para fazer louvor, porque eu estou desanimado. Eu estou fazendo a cada 6 meses lá aquela consulta, aquele acompanhamento da apóstola lá, e eu estou com medo. Não, graças a Deus são 19 anos que eu faço acompanhamento e tem dado tudo ali no equilíbrio, na normalidade. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Se Deus me salvou da meningite quando eu era criança e não deixou nem sequelas, então o que Deus pode fazer? Tudo, porque é Deus é impossível. Então aplauda esse Deus que é impossível e vai ser sempre impossível. Quem é você não? Ele continua sendo fiel a ti, em nome de Jesus.